Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, ser tu uma grande bênção, que o Pai das luzes te ilumine e te abençoe de maneira recalcada, sacudida e transbordante, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre sua casa e toda a sua família. Tenha uma noite de paz, de harmonia e de muita alegria. Estamos aqui meditando a Escritura Sagrada, procurando meditar em toda ela até o dia 31 de dezembro. Hoje nós vamos Atos capítulo 1, iniciando. Vamos para Jó 9 e vamos também Deuteronômio capítulo 11 e capítulo de número 12. Amém? Vem comigo e vamos meditar na Escritura Sagrada. A ascensão de Jesus. Em meio livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus, de teu Pai, na qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo ao monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guias aos que prenderam Jesus. E ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo ali e caiu de cabeça seu corpo. Partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos os de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo, em todo o Senhor. Jesus viveu entre nós desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunho de sua ressurreição. Então indico 2 nomes: José, chamado Barnabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram ao Senhor: tu conheces o coração de todo, mostra-nos qual desses 2
tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhes era devido. Então tiraram sortes, a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Forte, né? Glória a Deus por isso. Capítulo de número 11 de Deuterônimo vai dizer assim para nós: exortação ao amor e à obediência. Amém, Senhor, seu Deus, obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que foram discípulos do Senhor, seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Você viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó do Egito, com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos, carros, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor destruiu para sempre, vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar, e o que fez a Abirão, filho de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas garantidas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a todos a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham força para investir e consistir a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantavam, e as sementes tinham que fazer a irrigação a pé, como uma horta, mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dentro da porta, é terra de montes e vales que bebe chuvas do céu. É uma terra do qual o Senhor, seu Deus, cuida, e os olhos do Senhor, seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos de hoje que dou, amando o Senhor, seu Deus, servindo de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outra primavera, para que vocês venham e o seu cereal tenha vinho novo, azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quando vocês terão o que comer, ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado por não serem enganados, levados a desviar-se para adorar outros deuses, prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, para que a terra nada produza, e assim vocês logo se separarão da terra, e o Senhor lhes está dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos, prendam-nas na testa, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas no batente das portas e de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tanto como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem todos os mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas ações da presença de você, e você despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês, e o seu território estenderá do deserto do Líbano, do rio Eufrates, do mar do ocidente. Ninguém conseguirá resisti-lo. O Senhor, seu Deus, conforme lhe prometeu, trará pavor, medo de vocês todos, o povo daquela terra, onde quer que vocês forem. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção de obediência ao mandamento, e o Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do nosso Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe
ordeno para seguir deuses conhecidos. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra a qual vão tomar posse, vocês terão proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrela da direção do poente, perto dos cavalos de More, no território dos cananeus que vivem na Arábia, próximo de Gibal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão, de tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando. Quando vocês tiverem conquistado, estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando vocês. O único local de adoração, esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares aos quais as nações que vocês estão desalojando andaram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, à sombra de todas as árvores frondosas. Derrubem os seus altares, migalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus potes sagrados. Dispersem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolheu dentre todas as tribos para ali, para o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar ao local sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, e as suas ofertas voluntárias, a primeira cria de todo o rebanho. Ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, seu Deus, lhes está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá com herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher com a habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que lhes ordenar: holocausto, sacrifício, dízimo, dádivas, especiais e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, e os seus servos, servas, levitas, que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar e lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, uma das suas tribos ali. Ponham em prática tudo o que lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanto carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de vereda ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, seu Deus, lhes dê. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que o voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, seu Deus, no local que o Senhor, seu Deus, escolheu. Vocês, os seus filhos e filhas, e seus servos, servas e os levitas das suas cidades. Alegre-se perante o Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra.
Quando o Senhor, seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer quando quiserem. Se o local que o Senhor, seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais, todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei. Em suas próprias cidades poderão comer quanto carne desejam. Vocês o comerão como comeriam carne de gazela ou de veado, tanto cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer, mas não como sangue, porque o sangue é vida. E vocês não poderão comer a vida com sangue. Vocês não comerão o sangue, derramem-no no chão como se fosse água, não comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhe os seus objetos consagrados e o que vem do voto tiver prometido grado, e os que em voto tiverem prometido, e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, coloquem-os ao altar do Senhor, seu Deus, tanto a carne quanto o sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor, seu Deus. Mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer todos esses regulamentos que lhes estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês, com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom, certo, perante o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir, expulsar, mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra dela, depois que elas fossem destruídas, tenham cuidado para que não serem enganados e para que se interessarem pelos deuses deles, dizendo, como essas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisa repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos, filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Eita glória, até calablasebe andarabacai. Deus bom e poderoso. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode mortal ser justo diante de Deus? Ainda que disse discutir com ele, não conseguiria argumentar, nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Eles transportam montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e tira o lugar e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, eles não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador do Orion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazer? Deus não refreia a sua ira. Até o séquito se Raabe escolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu serei incapaz de responder-lhe. Poderei apenas implorar misericórdia ao meu juiz, mesmo que eu chamasse a ele de respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade. Em motivo multiplicaria minhas feridas, não me permitiria recuperar o fôlego, mas me
golpearia em agruras, e correr à força, ele é mais poderoso. A tribunal quem o intimirá, mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Quanto eu seja íntegro, já não me importa comigo. Desprezo a minha própria vida e tudo mesmo coisa, por isso digo, ele destruiu tanto o íntegro como o ímpio. Quanto a flagela causa por repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quanto aos pais, cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta, eles voam sem um vislumbre de alegria, passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me consideras inocente, uma vez que já fui considerado culpado, porque deveria em lugar vão, mesmo que eu me lavasse com sabão, limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, eu me atiraria num poço de lado para que até as minhas roupas me destacassem. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda. E nós enfrentemos em juízo, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Que Deus nos abençoe. Tenha uma noite de paz, descanso, forte abraço, um beijo no teu coração.